Já fiz 2 vídeos sobre um universo supremo, onde a Marvel vendeu os direitos dos Vingadores, mas manteve Homem-Aranha, X-Men e Quarteto Fantástico. Vimos o universo Marvel deste mundo, os filmes dos Vingadores da Fox e então temos a Sony Pictures. Se a Marvel não tivesse vendido os direitos de seus personagens, a Sony só teria interesse no Homem-Aranha. Eles negociaram até chegar ao Wolverine, o segundo maior personagem da Marvel, separado dos X-Men. Neste vídeo, vou contar tudo que a Sony fez com ele até fechar acordo com a Marvel. E depois, todos os spin-offs e obras-primas animadas que eles fizeram mais tarde, até os dias de hoje. Não se esqueça de se inscrever e tornar-se membro. Qualquer pessoa no nível nobre ou superior tem acesso antecipado aos vídeos. Por exemplo, este vídeo. Se você estivesse no nível nobre ou acima, teria assistido alguns dias antes. Agradeço especialmente aos membros do nível mais alto pelo apoio. Vamos começar. A Sony ingressou cedo nos filmes da Marvel com Wolverine, 2002, estrelado por Hugh Jackman, apresentando uma história baseada no conhecimento da época sobre o personagem, que tinha origem muito mais limitada em comparação ao Homem-Aranha. A sede de origem dele, que revelou seu nome como James Howlett, foi lançada entre 2000 e 2001 e depois foi expandida em 2006. Assim, Wolverine não teria uma trilogia original como o Homem-Aranha. Sua origem seria em grande parte pulada e quando aparecesse, não seria cronológica. Wolverine acompanha um homem sem memória que desperta numa na região selvagem e nevada do Canadá, com garras de metal nas mãos. Logo conhece Raposa Prateada, entra para uma tribo e lá o ensina a viver, eles se apaixonam. Ele recebe o nome de Wolverine pela tribo porque todos os membros da tribo têm nomes baseados em animais, e ele é particularmente animalesco. No caminho, Wolverine é assombrado por Dentes de Sabre, um homem de seu passado interpretado por Tyler Mane. Wolverine descobre que era um homem chamado Logan. Ele e Dentes de Sabre participaram do programa Arma X, criado para ampliar capacidades humanas e gerar super soldados. No entanto, não é permitido fazer referência aos mutantes. Dentes de Sabre engana Wolverine para se juntar a ele, e juntos matam todos na Arma X. Wolverine descobre que seu nome é Logan, mas não seu sobrenome. Isso seria uma diferença em relação aos quadrinhos, onde Logan era uma identidade falsa, mas também James Howlett seria revelado como seu verdadeiro nome, enquanto ou até mesmo depois que esse filme já havia sido escrito. Essa mudança de nome poderia então ser considerada o equivalente ao Homem-Aranha de Raimi ter teias orgânicas, uma diferença em relação aos quadrinhos que realmente simplifica as coisas. Logan descobre que se voluntariou para o programa, deveria ser um super soldado e acha um traje feito para ele. Os filmes da Sony sempre adotaram o visual dos quadrinhos, então Wolverine usaria traje amarelo e máscara desde o começo da franquia. Logan descobre que se voluntariou para o projeto Arma X e foi levado a matar seus membros. Ele enfrenta Dentes de Sabre, que acaba morto. Envergonhado por seus crimes, Logan deixa a Raposa Prateada e a tribo para buscar respostas sobre o programa Arma X. O filme é adorado e faz enorme sucesso, dando início a uma longa franquia que dura pelo menos algumas décadas. Wolverine 2 é lançado no ano de 2004 e acaba sendo considerado o melhor da trilogia original, considerado por muitos o melhor de todos. Acompanhamos Logan enquanto tenta rastrear os remanescentes do programa Arma X. Enquanto faz isso, ele é atacado por Donald Pierce e seus mercenários cibernéticos, que buscam vingança contra Wolverine, por ter matado os responsáveis pelo programa Arma X, incluindo o pai de Donald. Logan jurou parar de matar no final do último filme e faz tudo o que pode para incapacitar ou nocautear seus inimigos, mas, quando é encurralado, Logan é forçado a matar Donald. Em seguida, ele entra em fúria berserker e elimina todos os mercenários. Este filme basicamente trata de um homem feito pra matar, que faz o possível pra evitar isso, mas acaba falhando e depois fica arrasado por causa disso. Como disse antes, a Sony só queria o maior personagem da Marvel, mas isso não é totalmente verdade. Junto com o Wolverine, eles também compraram os direitos do Doutor Estranho e fizeram 2 filmes sobre o personagem. No mesmo ano do próximo Wolverine, 3 que é 2007, Doutor Estranho traz Benedict Cumberbatch como um Stephen Strange mais jovem. Comparado ao UCM real, um filme com história parecida à do Doutor Estranho é muito inferior. Stephen Strange, cirurgião de sucesso, sofre um acidente que destrói suas mãos. Em busca de cura, encontra o ancião e se torna Doutor Estranho. Não há joia do tempo, dimensões alternativas, Dormammu e no geral é bem menos colorido. Nesta história, Estranho entra para Camartage justo a tempo de impedir que Barão Mordo tome o controle. Mordo realmente mata o ancião. Mas então Doutor Estranho assume como o Mago Supremo, derrota Mordo e é designado para proteger o Sanctum Sanctorum ao lado de Wong. Esse filme não é muito bom. Apesar do bom elenco, o filme não vai tão bem, mas arrecada dinheiro suficiente para justificar uma continuação. Vamos chegar lá. Wolverine 3
3 é lançado em 2007 e, embora ainda seja um enorme sucesso financeiro, é considerado facilmente o pior da trilogia. A busca de Logan por respostas sobre o programa Arma X o leva ao Japão, onde descobre as origens do programa. Acontece que ele foi criado por um homem chamado Kenichiro Harada, também conhecido como Samurai de Prata. Ele o criou junto com o governo canadense sob o falso pretexto de criar super soldados. Seu verdadeiro motivo era inventar a imortalidade. Wolverine descobre que nasceu nos anos 1900, o que faz dele atualmente alguém com cerca de 100 anos de idade. O procedimento aparentemente funcionou, exceto pelo efeito colateral de apagar a memória. O programa Arma X começou nos anos 1940, mas foi abandonado após fracassar. Logan e Dentes de Sabre foram os únicos sobreviventes e vagaram pela natureza por décadas. O retorno de Logan então leva o Samurai de Prata a reabrir o programa. Para obter seus poderes, Logan é atraído para uma armadilha e o Samurai de Prata os toma, deixando Wolverine selvagem. Enquanto isso, Raposa Prateada reaparece após seguir Wolverine ao Japão. Ela o ataca por tê-la deixado, mas então é atingida por algo. Isso apaga as memórias dela do que era necessário, permitindo que depois ela se lembre e se torne aliada. Há também a Víbora, terrorista que usa venenos e ataca o Japão sem motivo. Isso não se conecta com nada, mas no meio do filme, o Wolverine selvagem quase a mata de tanto bater. Wolverine selvagem retoma o controle e volta ao normal. Víbora e Samurai de Prata se unem para tentar matá-lo. Logan fica dominado até Raposa Prateada entrar na luta. Eles matam o Samurai de Prata, derrotam a Víbora, mas Raposa Prateada morre no processo. Assim termina a trilogia original do Wolverine. Embora um Wolverine 4 estivesse em desenvolvimento, ele foi cancelado em favor de um reboot. Nenhum novo filme foi lançado até 2012, que também repete o que aconteceu em 2007 com um filme do Doutor Estranho seguido por um filme do Wolverine. Doutor Estranho, o Mago Supremo, mostra Estranho enfrentando outro feiticeiro maligno chamado Kaizelius. Ao tentar trazer de volta seu mestre e o inimigo mortal do ancião, Dormammu, ele consegue, mas Dormammu aparenta ser apenas uma pessoa comum com poderes mágicos de fogo. No final, porém, Estranho derrota Kaizelius e Dormammu e o dia é salvo. Essa sequência é mal recebida, considerada pior que o primeiro filme, que já não era bom, fracassa nas bilheterias e encerra a franquia na Sony. A Sony então não faz nada com Doutor Estranho por um tempo, o que, de acordo com o contrato deles, faz com que os direitos retornem para a Marvel. Enquanto a Sony desiste de Doutor Estranho, eles nunca vão desistir de Wolverine. Também, em 2012, Wolverine reinicia a franquia com uma releitura sombria de sua origem, além de um novo ator no papel. Wolverine, agora vivido por Henry Cavill, é realmente James Howlett. Aqui, ele nasce no século XIX, mas por um motivo inexplicável, já que não existe esse negócio de mutantes. Ele nasce com garras de osso, fator de cura, e não envelhece, sugerindo relação com seus pais. Seus pais têm papéis importantes nesses filmes como grandes partes da história. Durante sua origem, um dia, seus pais saem para uma caminhada e nunca mais voltam. Logo após o desaparecimento, um amigo, Paul Cartier, foi procurá-los. Preso pelo clima rigoroso, ele encontra os corpos congelados dos Howlett e, após dias preso, é forçado a comê-los. Será revelado que uma antiga maldição nas florestas canadenses transforma quem come carne humana no monstruoso Wendigo. Paul, agora um Wendigo, passa o próximo século e meio sobrevivendo na floresta, tornando-se um mito local ao estilo do Pé Grande. James cresce e sobrevive até os dias atuais. Nostálgico e buscando um desfecho para os pais, ele volta à cidade natal. Só então ele descobre sobre o mito local do Wendigo. Será revelado que o mito local do Wendigo também inclui um herói que irá derrotá-lo. Um herói que pode se transformar em um Wolverine, de onde vem o nome, já que a lenda do Wolverine cresceu. Um festival surgiu disso, fantasias surgiram disso, e o traje que o Wolverine usa neste filme vem de um desses festivais dessa cidade. James vai para a floresta e rastreia o Wendigo, mas ao fazer isso, acaba libertando uma fera que, até então, ficava mais na sua. James encontra as roupas dos pais e conclui que o Wendigo os matou na época. Eventualmente, porém, o Wendigo vai de alguma forma mostrar ao James suas verdadeiras origens, fazendo com que ele fique um pouco mais compreensivo. Outra pessoa aparece e o Wendigo a devora, ficando mais monstruoso. Na batalha final, James mata o Wendigo, mas é nocauteado. Antes de acordar, James é levado por Abraham Cornelius, que o prepara para o programa Arma X. O Wolverine recebe críticas de mistas a positivas e, mesmo não atingindo o sucesso de Wolverine 3, gera lucro suficiente para justificar uma continuação, mas não só isso.
No mesmo ano, é lançado o grande crossover Homem-Aranha e Quarteto Fantástico, e gera números enormes, levando a Sony a querer entrar no universo cinematográfico que se tornaria a força motriz por trás da continuação, o Wolverine 2. James é forçado a entrar no programa Arma X e recebe garras de adamantium. Questionado sobre seu nome, ele não responde, então o chamam de Logan aleatoriamente. A Arma X apaga sua memória e ele passa a se chamar Logan, ou Wolverine. O governo o envia em missões com a Equipe X, formada por outros membros do programa Arma X. É sugerido que o programa Arma X existe desde o século XIX e foi criado pelos pais do Wolverine. Também é sugerido que James recebeu algum tipo de vitamina ou soro de seus pais quando era criança, e é daí que vêm seus poderes. O programa também tem muitos outros participantes. Alguns atuam nesses filmes e outros são preparados para filmes futuros, todos com uma origem compartilhada ausente nos quadrinhos. Incluem-se Gorgon, Lady Lethal e Roughhouse, enquanto Ômega Vermelho e Dentes de Sabre aguardam as continuações. O filme mostra Wolverine na Equipe X com Lady Lethal e Roughhouse, enquanto eles enfrentam o Tentáculo e seu líder, Gorgon, um ex-membro da Equipe X e outro participante do programa Arma X. O Tentáculo seria para Wolverine o que Feiticeira Escarlate, Mercúrio e Skrulls são para os Vingadores. Os direitos são divididos com a Marvel, pois o Tentáculo é inimigo do Demolidor e também do Wolverine. Durante a luta com o Tentáculo, Logan conhece Mariko, integrante do grupo. Eles se apaixonam e ela trai o Tentáculo por ele. Tudo termina com a derrota de Gorgon. Matsuo Tsurayaba, agora líder do Tentáculo, mata Mariko. Wolverine então mata Tsurayaba e destrói o Tentáculo. Enquanto vai lentamente descobrindo sobre seu passado ao longo do caminho, ele então parte sozinho, sem a Equipe X. No entanto, ele não retoma seu antigo nome, pois já não sente mais apego a ele. Agora ele é Logan, também conhecido como Wolverine, levando ao Wolverine 2 a Sony anuncia. Ou, segundo rumores, há várias continuações e spin-offs sendo desenvolvidos nesse universo. O Wolverine 3, um filme da Yukio, um filme sobre o pai do Wolverine, um filme sobre Albert, o Wolverine Cyborg, um filme sobre Tiger, um sobre a Raposa Prateada, um sobre a Víbora e um filme sobre os Carniceiros. Infelizmente para a Sony, eles sofreram um grande vazamento que expôs tudo. Além disso, Wolverine 2 foi bem, mas recebeu críticas ruins e não teve o desempenho esperado. Assim, todos esses filmes foram cancelados. No ano seguinte, a Sony fez um acordo com a Marvel para liberar o Wolverine no UCM, resultando nos filmes e aparições que citei no vídeo original. Mesmo assim, a Sony continuou e até aumentou a produção de filmes do Wolverine. Tudo isso começa em 2018 com a Sony fazendo um filme derivado sobre o vilão mais reconhecível do Wolverine, o Dentes de Sabre. Essa versão do Dentes de Sabre não se relaciona com nenhuma do Wolverine. Victor Creed é vivido por Jason Momoa e ganha uma origem diferente, sem ligação com Wolverine ou mutantes. Ele é filho de um homem que teve seu DNA combinado com os restos de um tigre dentes de sabre. Esse homem, Zebediah Creed, teve 2 filhos, Victor e Saul. Eles cresceram com as mesmas habilidades e se tornaram rivais, até que Saul, um psicopata, matou seus pais. Durante o filme, Dentes de Sabre persegue e mata Saul, sendo retratado de forma simpática, quase como um herói, nem chegando a ser um anti-herói. Esse filme não é ótimo, mas rende muito e prepara terreno para uma trilogia. Nesse ano, a Sony lançou seu melhor filme, talvez o melhor de todos, Wolverine e X-23, uma animação 3D infantil que reinventa a animação moderna. Enquanto consolida Laura Kinney como a sucessora do manto de Wolverine, o filme mostra uma dimensão alternativa, que tem o Wolverine perfeito. Ele é um herói mundialmente famoso, casado com Mariko e geralmente muito feliz. As coisas começam a dar errado. Ao descobrir que tem um filho vingativo, Daken, Wolverine também descobre ter sido clonado em um corpo feminino. Laura Kinney, a verdadeira protagonista do filme, aprende com Wolverine a ser heroína. Juntos enfrentam Daken e desenvolvem relação de pai e filha. Infelizmente, Daken se aproveita da bondade do pai e o mata. Laura se torna a nova Wolverine e vinga seu pai derrotando Daken. Este filme, tanto em conceito quanto em história, é certamente muito mais parecido com Logan do que com os filmes do Aranhaverso, mas o Wolverine não tem um Aranhaverso nos quadrinhos. Eles não iam mergulhar no multiverso imediatamente. Este filme indica que, no futuro, o multiverso estará na continuação, mas de forma mais gradual. Ao contrário do Dentes de Sabre, este filme é uma obra-prima, mas não vai bem nas bilheteiras. Felizmente, tem desempenho suficiente para ganhar continuação. Até agora, eu só falei até o ano de 2020, já que o equivalente à Saga do Infinito, assim como a verdadeira Saga do Infinito no mundo real, só aconteceu até o ano de 2019, enquanto os equivalentes dos filmes dos X-Men da Fox, os filmes dos Vingadores da Fox, duraram até 2020.
Dito isso, a Sony está apenas começando e eu preciso falar sobre todos os spin-offs que levam até os dias atuais. Então este vídeo vai seguir até 2026. No início de 2020 seria lançado um teaser trailer de Bloodscream, filme sobre o Wolverine vampiro, vilão vivido por Jared Leto. Esse filme foi adiado, porém, antes dele sair, em 2021 teríamos Dentes de Sabre Romulus, que revela que o pai do Dentes de Sabre teve seu DNA modificado por um homem chamado Romulus. Romulus é um gênio, tem milhares de anos e é o único sobrevivente de uma raça de pessoas que evoluíram de caninos em vez de primatas. Romulus manipula pessoas para usá-las em experimentos e criar um exército de não-humanos contra a humanidade. Entre elas estava Zebediah Creed, pai do Dentes de Sabre. Dentes de Sabre é rastreado por Romulus para integrar seu exército, mas recusa e mata Romulus após um conflito. Filme simples, criticado mais que o primeiro e com menor bilheteria, mas ainda um sucesso financeiro. Trilogia do Dentes de Sabre garantida. No fim de 2021, um segundo trailer de Bloodscream é lançado e neste, Bloodscream cita Dentes de Sabre. Aparece o Ômega Vermelho do UCM e uma imagem do Wolverine de Raimi. Mas do jogo do Wolverine para PS4 são mostradas apenas algumas conexões sem sentido que de alguma forma fazem ainda menos sentido no filme de verdade. Vamos lá, em dezembro de 2021, Wolverine, o melhor que existe, seria o equivalente ao Homem-Aranha sem volta para casa deste universo. A versão do Wolverine do UCM já passou por muito. Interpretado por Daniel Radcliffe, nasceu nos anos 1800 como James Howlett. Depois integrou o programa Arma X nos anos 1950 e foi usado como arma na Guerra Fria contra a Rússia, participando de missões secretas que culminaram na luta contra Ômega Vermelho ao lado de seu irmão Dentes de Sabre, que acabou se voltando contra ele e atirando nele com uma bala de adamantium. Depois, ele viveu recluso como Logan, até que a Feiticeira Escarlate restaurou parte de suas memórias e o trouxe de volta ao grupo. Para matar Jean Grey, que está prestes a virar a Fênix, ele se une aos X-Men, enfrenta Dr. Destino no mundo de batalha e ajuda a salvar o mundo. O último filme foi Wolverine, Dias de um Futuro Esquecido. Logan, 10 anos depois, volta ao presente para evitar a extinção dos mutantes. Ele conseguiu e assumiu o corpo do Wolverine do passado. Essas confusões de linha do tempo, porém, tiveram um preço ao romper uma barreira. No multiverso em que Wolverine recebe ajuda dos X-Men, ele falha em impedir variantes multiversais de atravessar. Os principais vilões dos 5 primeiros filmes do Wolverine, pouco antes de morrerem, Dentes de Sabre, Tyler Mane, Donald Pierce, Boyd Holbrook, Samurai de Prata, Paul Yamanote, Wendigo, Ray Fiend e Gorgon, Will Young League, se unem para tentar voltar. Quando descobrem que morrerão ao retornar, lutam para ficar, mas sua presença rompe o tecido do universo. Então, à medida que as coisas se intensificam, os outros 2 Wolverines também chegam, Hugh Jackman em seu traje amarelo e azul e Henry Cavill em seu traje marrom e amarelo. Enquanto Daniel Radcliffe usa sobretudo o traje cinza, os Wolverines se unem e os X-Men evitam o colapso do universo. O Wolverine de Radcliffe é zoado pelos outros por ser mais baixo, enquanto comentam como é estranho o Wolverine do Raimi realmente se chamar Logan. Isso resulta em uma batalha final entre os Wolverines e seus vilões, que acabam sendo enviados de volta para seus mundos. E os Wolverines, agora unidos, também retornam. No entanto, para que isso aconteça, Logan é obrigado a concordar que todas as memórias dele sejam apagadas da mente de todos. Diferente do que os Wolverines já enfrentaram, não é ele quem esquece, mas sim todos ao seu redor. Wolverine parte sozinho, agora novamente sem os X-Men, pois sua vida nunca mais será a mesma. Na cena pós-créditos, o Dentes de Sabre de Jason Momoa aparece neste mundo, mas nada faz e é enviado de volta. Este filme é adorado, une fandoms rivais e arrecada quase 2 bilhões de dólares, o que basicamente financia os próximos anos de fracassos. Como a franquia principal do Wolverine tira alguns anos de folga, isso também se conectaria a Bloodscream, que finalmente seria lançado em 2022. É absolutamente horrível e também meio que quebra esse universo. Neste filme, Zachariah Ravenscraft se torna um vampiro e luta contra o homem que o transformou em vampiro, Daku. Esse filme é extremamente genérico, tem um ponto da trama que é simplesmente abandonado no meio, e o marketing foi uma completa e total mentira. Não há Wolverine, e Ômega Vermelho só surge na cena pós-créditos, sendo enviado a outro universo e libertado da prisão. Ele se aproxima do Bloodscream, diz não saber como chegou ali, mas acha que tem relação com Wolverine. Sugere que se unam para fazer algo bom, mas isso nunca acontecerá. Bloodscream se sai muito mal, mas vira meme, a internet fica obcecada com a frase "prepare-se para uma torta Bloodscream".
Esse sucesso online faz a Sony relançar o filme, adicionando milhares à bilheteria final. Esse filme é uma piada completa, honestamente não faz sentido nenhum, mas esse mesmo estúdio também lança outra obra-prima, Wolverine e o Esquadrão Wolverine, em 2023. Nesse filme, Laura é revelada como Wolverine já há alguns anos e enfrentou alguns vilões. Agora, porém, o Donald Pierce desse mundo cria um androide chamado LCD e outro chamado Albert e os envia atrás da Laura. Laura é resgatada pelo Esquadrão Wolverine, formado por Wolverines de universos alternativos que se uniram após mortes em massa de Wolverines pelo multiverso. Esse grupo é formado por Caolho, Wolverine da Era do Apocalipse, o velho Logan e Jimmy Hudson, o Wolverine Supremo. Laura se une a esses Wolverines alternativos para destruir LCD, trazer Albert para o lado deles e derrotar Donald Pierce. Lembre-se, essa trilogia tem escalada mais lenta, então esse filme estaria no nível do primeiro Aranha-Verso, onde um grupo de Wolverines de outro universo vem para este. Laura só vai viajar pelo multiverso e encontrar as centenas de Wolverines no terceiro filme. Por causa disso, esse filme também não é um filme incompleto, ele não termina com um gancho. Apesar de sugerir um terceiro filme, este é tão amado quanto o primeiro e ainda mais bem sucedido financeiramente. Primeiro disseram que o terceiro filme sairia no ano seguinte, mas não entendo como acharam isso possível. Ele provavelmente só vai sair em 2027, mas provavelmente vai valer a pena esperar. Os terríveis filmes live action relacionados ao Wolverine chegam ao auge em 2024 com 3 filmes seguidos que foram mal recebidos. Embora um deles tenha ido bem, os outros 2 foram tão mal. É vergonhoso. Samurai Escarlate mostra Mariko Yashida unindo-se a outras mulheres japonesas relacionadas ao Wolverine nos quadrinhos. Lady Lethal, Yukio e Atsuko enfrentam Shingen Yashida. Sinceramente não vi o filme e não sei o que aconteceu. Fora isso, esse filme é zoado, de alguma forma é pior do que Bloodscream e dá prejuízo, mas de algum jeito ainda vai piorar. Ainda não, pois Dentes de Sabre. Última Mão é lançado mais tarde e é o único sucesso do ano, mesmo faturando um pouco menos que o anterior. Nesse filme, Dentes de Sabre enfrenta seu filho Graydon, o semente do mal, e ambos morrem. Ao mesmo tempo, sugere uma continuação ao preparar o retorno de Romulus, mesmo com o Dentes de Sabre morto. Não acredito que isso vá dar em algo. Por fim, em 2024 teremos Agente Zero, com Daniel Henney como David Norris. Ele não possui poderes, mas é extremamente habilidoso em combate e armas, quase sobre-humano. Ele integrou a Equipe X, responsável por garantir Adamantium e eliminar quem o possui. Mastodon rouba Adamantium para se aprimorar, e Agente Zero é forçado a matar seu amigo. Este filme é considerado bem ruim, mas onde ele realmente se destaca é em sua bilheteria francamente embaraçosa, arrecadando apenas 60 milhões de dólares em um orçamento de 110 milhões de dólares, e isso nem inclui o marketing, consolidando de uma vez por todas que, embora o Wolverine seja extremamente popular e ele tenha um vilão que consegue se sustentar sozinho, ninguém quer ver o resto sem o Wolverine. Presente, presente. Isso traz essa era terrível de filmes adjacentes ao Wolverine a um aparente fim, mas a Sony ainda mantém firmemente os direitos sobre o Wolverine. Uma série do velho Logan com Nicolas Cage será lançada em 2026 após ele dublar o personagem nos filmes animados no mesmo ano. Seria o quarto filme do Wolverine no UCM, chamado Wolverine Ainda Não Morreu, com uma abordagem mais realista. Por fim, um terceiro filme animado, Wolverine vs. O Esquadrão Wolverine será lançado provavelmente em 2027, todos esses são projetos futuros, então eu não sei o que acontece neles. E é isso. O controle da Sony sobre a franquia Wolverine já dura 25 anos e continua. Alguns sucessos, até obras-primas, mas também porcarias e tentativas de filmes vergonhosos. Enquanto os filmes principais do Wolverine seguirem lucrando bilhões, a Sony manterá os direitos, e o Wolverine continuará sendo a única franquia fora da Marvel. Obrigado por assistir.